E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise e a gente vai analisar o jogo do BRN Studios, que mandou R$ 10 e a seguinte mensagem. Fala Danilo, beleza? Beleza, mano. Quero que faça a análise da página da Steam do meu jogo Plague Genesis. Ele vai sair esse ano, mas não tem uma data exata. Espero que esse jogo faça a grana da taxa da Steam. Essa daqui é uma excelente meta, né? Você conseguir pegar pelo menos a taxa da Steam de volta, né? E aí você vai ter que bater o threshold ali e tal, para a Steam te pagar, né? Mais ou menos uns US$ 100, um pouquinho mais. Já é um bom objetivo aí para quem está começando, cara. Então a gente tem o Plague Genesis aqui, a página, tá? Vamos começar pelo nome. Me parece ser um bom nome, talvez um pouco genérico, mas talvez não. Vamos dar uma olhada no Google que a gente vai ter uma ideia melhor, né? Então, pesquisando por Plague Genesis aqui, o IA já deu algum significado, então talvez realmente não seja um bom título, né? Pode se referir a dois jogos distintos. Um é um jogo de tiro em primeira pessoa, onde o jogador blá blá blá. O outro é um livro intitulado Plague. Então já tem outros jogos com esse nome, cara. Olha só se não fosse o Gemini aqui para explanar pra gente. Então, cara, seria bom, antes de vocês criarem a página do jogo de vocês, dê uma pesquisada, rapaziada. Se já tem um jogo com esse nome, não foi um bom título, tá? Mesmo que apareça aqui em primeiro. E esse aqui é do BRN Studios mesmo, tá? Então, o que que acontece, cara? O CEO da Steam é muito bom, né? Vocês acompanham as análises aqui, vocês sabem, né? Então, geralmente a Steam consegue acertar. Agora, a gente sabe que tem algum outro jogo, né? Talvez se a gente ver no Google Imagens, a gente acha. Tem o Genesis Plague também, realmente. O nome ficou meio genérico. Aqui talvez encaixaria uma boa, um subtítulo, tá? Para você conseguir utilizar o nome do seu jogo como identificador único, que é o que a gente quer fazer, né? Quando os nossos clientes, os nossos jogadores pensarem no título do nosso jogo, eles lembrarem do nosso jogo. Então, tem várias outras coisas que remetem a Plague Genesis aí, tá? Mas vamos dar uma olhada na thumb aqui, na imagem de capa, né? Aqui a gente tem uma divisão central. Eu acho que ele fez uma divisão aqui relativamente boa, né? Onde ele separa metade e metade aqui, onde tem tipo provavelmente aqui o protagonista, né? E aqui a gente tem um monstro e ele centraliza a logo, né? O que é uma boa estratégia. A logo, ela fica num bom tamanho aqui. Eu achei essa logo simples demais, tá? Ele colocou uns detalhes de sangue aqui, mas ela realmente não parece uma logo, parece só que está escrito, né? Eu achei que não ficou detalhe suficiente. A escolha da cor, ela é boa, né? Esse vermelho aqui, ele ressalta muito nesse escuro, porém o protagonista ele tá na mesma cor da fonte praticamente. Não achei que essa foi uma boa escolha de cores aqui para o nosso personagem também. Eu ainda não vi o jogo, esse jogo é só essa análise aqui vai ser só da página mesmo, então a gente vai dar uma olhada aqui melhor no trailer. Porém, cara, realmente seria melhor talvez utilizar alguns tons de bege aqui para o personagem não ficar com a cor muito parecida da logo, tá? E, cara, ainda assim, o personagem ele tá muito pro canto aqui, né? Eu acho que o personagem ele tem que ganhar mais destaque do que o monstro, tá? Então acho que seria mais legal se ele tivesse mais pro meio aqui, mesmo que tivesse essa divisa aqui com o monstro. E a logo ficou muito grande, tá comendo aqui um pedaço do queixo. Achei que não ficou muito legal. Tipo, é legal que a logo ela fique grande, né? E às vezes é legal ela sobrepor, mas seria legal se ela sobreposse aqui abaixo do queixo só do personagem. Então, talvez fazer a logo um pouco menor, onde ela ficasse tipo aqui assim, saca? Ou então um pouco mais para baixo, fechando aqui. Tá vendo que tem tipo uma escadinha aqui do S? Tipo, o E poderia terminar aqui e o S vir aqui embaixo, tá ligado? Alguma coisa assim. Ele deve ter jogado o personagem para a direita aqui por conta disso, aí tudo bem. Mas realmente ficou uma disposição um pouco esquisita, né? Mas essa aqui é uma boa utilização para você utilizar tipo dois personagens. No caso do monstro, ficou um pouco ruim. O monstro ele não ganha destaque, mas eu acho que foi proposital.
né? Então, o que ressalta aqui são os olhos do monstro, que faz sentido, mas mesmo que o monstro ele faça meio que parte do background, a gente quase não consegue ver ele. Então, imagina várias imagens em sequência e tal, e o jogador está scrollando ali, fazendo uma leitura meio que dinâmica das imagens, né? Não chega a ser uma leitura, né? Mas está visualizando meio que rápido, assim. Cara, esse monstro aqui vai passar completamente despercebido, né? O que acaba fazendo isso tudo aqui virar, tipo, só um background e o personagem tá, tipo, jogado pro canto e a logo tá na frente dele ainda. Então, cara, ficou um pouco esquisito, né? Que é mais uma questão da disposição e tal. O monstro, mesmo que ele seja escondido, eu acho que ele precisava ter umas cores um pouquinho mais claras, simplesmente para ele conseguir ser visto, né? E vamos dar uma olhada aqui na nossa thumb minificada. Então, a thumb minificada é completamente diferente, cara. Aqui eu acho que foi um erro. Mano, se for o mesmo jogo, que eu acho que é, né? Ele colocou outros personagens aqui, né? E não tem o monstro. E tem aquele triângulo lá, da maçonaria, sei lá, o Bill do Gravity Falls, né, mano? Então, tipo, cara, quando vocês forem fazer a thumb minificada, ela pode ser diferente, mas ela tem que ter elementos da mesma thumb, né? Pode ser até o mesmo personagem numa outra pose, numa outra coloração, mas tem que estar visível que é o mesmo personagem. Por exemplo, vamos supor que esse personagem aqui é o mesmo que esse. Cara, não parece, tá ligado? E tipo, o monstro, tudo bem o monstro não aparecer, mas tem que ficar bem claro que é o mesmo logo. E repara que até o título aqui, né? A logo tá diferente. Aqui ela tá acima abaixo e aqui ela tá horizontal. Então, tipo, cara, parece outro jogo, completamente diferente. Não ficou legal. Enfim, vamos dar uma olhada na descrição. Em Plague Genesis, Peter acorda em um laboratório secreto após um experimento fracassado. Cercado por monstros e soldados, ele luta para sobreviver enquanto uma infecção letal o transforma na arma biológica perfeita, ou no pesadelo que ninguém previu. Aqui parece mais uma descrição de um filme, né? Tipo, como se fosse uma sinopse do que uma descrição de um jogo. Ficou faltando nessa descrição aqui dizer para o jogador o que ele faz no jogo, né? Então, a nossa página do nosso jogo majoritariamente vai querer explicar para o jogador sobre o que o jogo se trata. E aqui, por mais que seja um jogo de terror, né? Tá aqui nas tags, é bom a gente deixar bem claro como que joga, o que faz parte da gameplay. Afinal de contas, é um jogo e não um filme, não é uma série, né? Mesmo que o foco seja a história em si. Então a gente costuma utilizar verbos, né? Tipo, corra, fuja, mata, mate, entendeu? Se esconda e trazer um pouco mais da fantasia do jogo aqui para a descrição seria uma boa também, né? Então, se é um jogo de terror, você tem meio que passar um pouco de medo na sua história, entendeu? Tipo, tome cuidado, ou pode ser, sei lá, o seu último respiro, alguma coisa assim, entendeu? Então, achei que essa descrição ela não encaixou muito bem também. Vamos dar uma olhadinha no trailer agora. Então a gente já começa o trailer aqui com essa data, né? Que é muito bom, né? E eu acho que essa data aqui, ela não deve ser tão relevante assim pro trailer, talvez pro jogo, mas esse aqui é o pedacinho do trailer que quase ninguém assiste, tá ligado? Então não tem problema. It was supposed to be just another trip. Tá, aí mostra um ônibus escolar. They never reached their destination. Tá, aqui a gente já tem um problema do seguinte, olha só. Já se passou 10 segundos de trailer e, tipo, a gente não viu quase nada ainda. O trailer, ele é bem curtinho, tá? O ideal ali, o ideal não, mas o padrão é de 1 minuto, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas aqui já nos 10 segundos já era pra gente já começar a entender sobre o que se trata o jogo, né? Então, cara, tem legenda demais, o trailer do ônibus ele não diz nada, talvez, eu acho, né, que é bom sempre ter um trechinho de gameplay logo no começo. Tipo, tudo bem que o jogo é de terror
ele tem essa pegada de mistério. Mas, cara, tipo assim, já chegamos aqui nos 15 segundos e eu não sei nada do jogo ainda, tá? Tudo bem, é um jogo de terror, é baseado na história. Tá, mas nem da história eu entendi sobre o que se trata direito ainda. Já foram 15 segundos, cara. A rapaziada tá muito apressada nos dias de hoje, tem que ser tudo muito dinâmico, muito rápido. Então, cara, esse é um problema desse gênero, tá? É difícil de você divulgar, de fazer trailers que são cativantes, tá? Mas você precisa fazer o melhor que você puder e, tipo, tá complicado. Aqui, ó. Aqui a gente já começa a ter algumas cenas mais interessantes, tá? Eu acho que, cara, esse esquema aqui de você picotar as cenas, ó, já deveria ser lá no começo. Então poderia começar com aquela data lá que não diz nada, talvez seja alguma coisa que o jogador vê, tá, essa data aqui ela é relevante para o jogo, para a história do jogo, mas aí a gente já poderia partir para isso aqui, ó. Cara, essa picotagem aqui de várias cenas, mano, isso é excelente, tá ligado? Principalmente pro comecinho, né? Tipo, nós somos desenvolvedores independentes, então a gente não tem muito orçamento para fazer jogos muito longos, né? A gente não pode fazer um trailer com várias cenas picotadas assim, porque os nossos jogos não costumam ter conteúdo suficiente. Então você faz isso e coloca essas cenas picotadas só no começo, saca? E aí você faz alguma parada um pouco mais lenta, talvez mostrando a progressão do seu jogo depois, tá? Essa é uma estratégia muito boa para montar trailer. O pesadelo está só começando e acaba o trailer. Cara, o trailer ficou devendo muito, tá? Muito, muito mesmo. Tinha que mostrar mais gameplay aqui, né? Cara, ficou tão difícil de eu entender sobre o que é o jogo que é até difícil de eu dizer como que poderia melhorar, tá? E tipo assim, é meio pegado, cara, porque o trailer ele tem 41 segundos, tá vendo? E mano, boa parte do trailer é esse encerramento. Caraca, tipo, o encerramento tem que ser só o finalzinho, tá ligado? E esse encerramento ficou ruim ainda, tipo, Plague Genesis, tipo, a gente já sabe que esse é o nome do jogo, tá? Steam, eu tô na Steam, tá? Coloque na lista de desejos e tal. Vocês podem colocar essas coisas, mas o que a gente geralmente quer colocar aqui no final é o que o jogador não sabe. Geralmente é o logo do estúdio, tá? Tem muita gente que coloca a logo do jogo também, não tem problema. Você pode colocar os dois, mas aqui a logo do jogo ainda ficou apagada, né? Então, esse não foi um encerramento bom e é um encerramento que come boa parte do trailer aí, mano. Pegado, tá? Eu vou tentar sugerir o seguinte: a única coisa que eu conseguiria pensar para melhorar esse trailer começa com essa data aqui, tá? E bota umas cenas picotadas sem contexto nenhum. Isso aqui poderia ser o começo do trailer, tá? E aí você tenta pegar algumas cenas dessas e contextualizar com as legendas, entendeu? Como realmente eu não joguei o jogo, o trailer não me explica muito sobre o jogo, a página não diz muito sobre o jogo, vai ser muito difícil de como eu poderia exemplificar isso aqui. Mas, por exemplo, essa cena aqui mesmo, é uma cena que não diz nada. O que está acontecendo aqui? Eu não sei. Não tem contexto, não tem nada. Cortou, acabou. The Nightmare is just starting. Isso aqui também não me diz nada. Cadê o pesadelo começando? Aí acaba o trailer. Entendeu? Legenda você vai utilizar para explicar o que está acontecendo. Entendeu? Então, ficou um pouco esquisito, cara. Vamos dar uma olhada nas screenshots. A gente tem essa cena aqui que eu acabei de falar. Essa cena ela é bem visual, só que eu não acho que seja uma boa primeira screenshot, tá? Eu acho que uma screenshot, essa screenshot aqui tá muito boa. Isso aqui, eu bato o olho e vejo jogo de terror nessa screenshot, tá? Jogo de terror indie. Esse monstro aqui também é bom. Eu colocaria essa aqui em primeiro. Essa aqui poderia ser a segunda, né? As 4 primeiras são as mais importantes. Cara, esse colega é um colega que ele tá lá no meu servidor do Discord, tá? Então, eu já vi alguns vídeos desse jogo aqui. Mano, os vídeos que tu mandou lá pra gente dizem mais sobre o teu jogo que a tua página, cara. Então, tipo, eu sei que esse aqui é o protagonista. Eu vi um pedacinho desse protagonista andando aqui pelas árvores. Também é uma cena que encaixaria bem no trailer, tá ligado?
E esse personagem aqui diz muito sobre o jogo. Então, eu colocaria essa screenshot como uma das 4 primeiras, tá? Então, aqui, ó, eu achei muito parecida essa com essa, né? É só esse personagem aqui ganhando destaque em cenários diferentes. Também é a mesma coisa aqui, as árvores chamam mais atenção, daria para utilizar pelas cores e tal. Tem muita screenshot, cara. Muita screenshot. Eu achei essa screenshot muito parecida com essa. Eu resumiria, tá? Se esse jogo realmente não tiver muito conteúdo, que eu acho que é o caso, umas 4, 5, poucas screenshots eu acho que já resolveria o caso, entendeu? Ó, the fire is too strong, we can't do anything, let's run through the fire and try to get help. Cara, UI fala muito sobre o jogo, é bom a gente ter isso aqui no trailer também. Essa daqui pode ser uma das 4 primeiras, tá? E eu tentaria remover as redundantes, tipo, essa daqui ela é interessante, né? Mas é muito parecida com essa, remove uma das duas. Tipo, tem muitas cenas onde tem esse personagem, por mais que tenha essa distorção de cores, né? Então a gente tem, né, esse azul aqui quase preto, né? Um verde bem claro e um vermelho. Cara, essa disposição de cores aqui, ó, imagina essas 3 screenshots aqui coladas, ficaria muito bom aqui, ia tipo aparentar que o jogo tem bastante conteúdo e tal. Mas, como eu falei, essas tipo, seriam muitas screenshots parecidas, né? Então, talvez 2 que tem cores, talvez essa aqui tá muito apagada. Então, essa e essa daqui é excelente como primeira. E, sei lá, uma UI. Uma UI tem que ser uma das 4 primeiras também que fala muito sobre o jogo, cara. E tentar limpar o resto. Tipo, o que isso aqui... Isso aqui, se tivesse algum puzzle aqui, nessa tranca aqui para o jogador resolver e abrir e entrar, seria interessante mostrar a UI do puzzle, esse tipo de coisa, tá? Enfim, cara, vamos dar uma olhada nas tags. Terror psicológico, sombrio, ficção interativa, zumbis, gráficos pixelados, psicodélico, ação, fantasia sombria, atmosférico, luta 2D. Sempre tem alguma tag que fica esquisita, né, cara? É incrível. Lutas 2D me lembra jogos de lutas, tipo Street Fighter. Mesmo que esse jogo tenha combate, eu não acho que encaixe em lutas 2D, tá? Exploração, plataforma 2D, ficção científica, boa trama, sobrevivência baseada em texto, combate, tiro em primeira pessoa. Será que tem algumas cenas de FPS aqui? Cara, ó, se tiver trechos de FPS nesse jogo, tem que ter isso no trailer, tem que ter isso nas screenshots, tá? Me deu a impressão que não é o caso, que esse jogo não é um jogo de luta e não é um jogo de tiro em primeira pessoa. Mas vamos ver os jogos que ele ficou associado. Caraca, ele associou com Castlevania. Nossa, uns jogos nada a ver, né? No caso, eu acho que esse aqui é um Five Nights at Freddy's da vida, né? É um jogo de terror. Esse aqui ainda acabou pegando. Mas, cara, tipo assim, seu jogo não tem nada a ver com Castlevania e tem 2 aqui. Então você já sabe que você mandou mal nas tags aí também, cara. Vamos tenta pegar um jogo que seja parecido com o seu, um jogo de terror 2D em pixel art e talvez mais de um e coloca tags semelhantes às desses jogos, tá? Sempre tentem associar o jogo de vocês com algum outro jogo que já é famoso e bem vendido na Steam, porque isso vai facilitar muito o trabalho de vocês, tá? E vamos para descrição completa para a gente finalizar. A gente começa a descrição completa aqui com esse GIF aqui maravilhoso, isso aqui chama muita atenção, ficou muito bom. Poderia ter isso aqui no trailer também, excelente cena. E vem a seguinte descrição. Pensa em um laboratório secreto após um experimento fracassado. Cara, tipo assim, tem muito texto aqui. Eu sei que é um jogo baseado em história, novamente, mas vão ter pouquíssimas pessoas que vão ler tanto assim, tá? O que a gente quer fazer aqui é utilizar mais GIFs. Ele colocou 2 GIFs só, poderia ter mais, cara. Aqui ele coloca em features, né? Gráficos pixelados, cutscenes dinâmicas, histórias elaboradas, 2 sinais diferentes. Cara, sabe o que você poderia fazer? Olha só. Essas features aqui, colocar isso aqui em um GIF para demonstrar todas essas coisas, tá? E, cara, podia simplesmente remover isso aqui, eu acho que... Apesar de que não tem tanto texto assim, né? Mas é só que, tipo, isso não ajuda tanto, né? E esse jogo aqui é bem visual, né? Como vocês podem ver. Eu acho que seria uma estratégia muito mais interessante só colocar título, um GIF, fazer padronizado, né? Vocês veem aqui que tem tamanhos diferentes. Coloca tudo para
preencher bastante a tela, tá? E talvez uma breve descrição. E aqui nesses títulos, né, a gente gosta de, seria bom a gente colocar imagens com algo escrito e tal, porque fica mais visual, fica mais bonitinho, tá? No mais, eu acho que é isso. Essa página aqui tem vários pontos de melhoria, cara. Eu acho que entra simplesmente numa questão do nosso colega, ele não ter tanta experiência com isso mesmo, acontece, né? Ninguém nasce sabendo. E talvez o trailer seja ele mesmo que tenha feito, então acaba, né, o trailer pecou muito, eu acho que foi o pior aqui, né, que você precisa fazer um bom trailer para que as pessoas dêem um wishlist e comprem o seu jogo, porque o funil você tem que fazer o cliente entrar na sua página, né, e ali vai ter principalmente o título e a imagem de capa para fazer isso. A partir do momento que o seu título e a sua imagem de capa fazem esse bom trabalho, o jogador ele vai querer saber sobre o que se trata o seu jogo. E é o trailer que vai fazer esse trabalho, tá? As tags, elas servem para o seu jogo ficar associado com outros jogos e a descrição é mais ali para quem ainda está curioso ou então, tipo, são coisas complementares, tá? Mas o trailer, ele é muito, 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 muito importante. Então, às vezes vale até a pena você fazer algum investimento ali no trailer. Na verdade, eu diria até que a imagem de capa é até mais importante do que o trailer, porque, né, a grande maioria dos jogadores eles vão ver a imagem de capa primeiro e o trailer depois. Então, imagem de capa, trailer, é bom a gente, se possível, né, contratar pessoas que saibam fazer isso para nos ajudar. Mas se não for o caso, né, vai fazendo ali. E a dica que eu tenho para dar é o seguinte, cara, eu sei que o BRN Studios, né, que provavelmente é o nosso amigo Breno Augusto, né, que está aqui como desenvolvedor, ele teve muito trabalho para fazer o jogo dele e talvez seja o primeiro jogo dele e tenha uma curva de aprendizado muito grande. E aí o que a gente acaba fazendo a gente investe 99% do tempo fazendo o jogo e 1% fazendo a página. Isso é um erro muito grave, tá? Porque as pessoas não vão comprar o teu jogo se a página for muito ruim, porque elas não vão entender sobre o que é o jogo, tá? E elas não vão gastar dinheiro, elas não vão pagar para ver. Quer dizer, algumas vão, mas entende? Não vai ser o suficiente para tu bater o threshold e pagar a taxa e os gastos. Então, se você não tem dinheiro para pagar alguém para fazer o trailer, você vai ter que investir o seu tempo para fazer isso, tá? E talvez demore alguns dias, algumas semanas, talvez até alguns meses, né? Meses, dependendo do tempo de duração que você investiu para fazer esse jogo, que vai definir isso, tá? Então, imagina que você gasta, sei lá, 10 anos fazendo o bendito do jogo e ainda assim você não tenha dinheiro para você pagar alguém para fazer o trailer. Meu caro, um mês fazendo o trailer é proporcional a esse gasto, né? Então depende muito de quanto tempo o nosso colega investiu ali para fazer o jogo. Então, ele falou que ele só quer recuperar os gastos, mas um cara que não tem experiência nenhuma com edição, com trailer, com nada, o certo seria assistir vários trailers de jogos que são parecidos com os seus, identificar os padrões e tentar copiar. E, mano, isso é um bagulho que vai ter uma curva de aprendizado relativamente alta. Você também vai ter que aprender algumas skills de edição e tal. Não tem o que fazer, entendeu? Então, essas são as minhas recomendações aí pro Breno, cara. Se você quiser que eu analise o seu jogo também, você precisa fazer uma doação lá pelo PixGG a partir de R$50, ou se você quiser que o seu jogo ele pule na frente e seja analisado antes, a partir de R$100 você entra na fila prioritária. Para saber mais, dá uma olhada aí na descrição do comentário fixado que eu fiz um vídeo explicando como tudo funciona certinho, beleza? Se você quiser apoiar o canal, você pode deixar uma doação também de qualquer valor, tá? E você também consegue apoiar virando membro, né? E você também consegue apoiar aqui o conteúdo de formas gratuitas. Você pode deixar o seu like aí se você gostou dessa análise. Você deixa aí nos comentários, cara, o que o nosso amigo pode fazer para melhorar a página do jogo dele e se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Também vou deixar aí, né, como vídeo recomendado, o vídeo da última análise que eu fiz para você assistir, se for do seu interesse. E também tem a minha prestação de serviço. Então, se você precisar aí de um freelancer, cara, para fazer um jogo para você ou para desenvolver algum sistema,
ou resolver algum problema, você pode entrar em contato comigo que eu consigo te ajudar. Eu também consigo te ajudar. Se você precisar de uma ajuda aí, né, quiser uma aula ou uma mentoria para lançar o seu primeiro jogo, tá? É só você entrar em contato comigo. A forma mais fácil de você fazer isso vai ser entrando lá na nossa comunidade de desenvolvedores de jogos do Discord, que você vai ser bem-vindo para você entrar de qualquer forma, mas por lá você vai conseguir me encontrar, você me manda uma DM, a gente negocia, a gente troca uma ideia, beleza? Mas é isso, ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!